Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos realizar a oração de número 65. Estamos firmes no nosso propósito dos 70. Você que está vivendo esta fé junto conosco, vamos em frente, com Jesus na frente. E você que está chegando hoje, vive essa fé junto conosco. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, antes de nós realizarmos a oração da fé, eu quero meditar em algo junto com você. O texto sagrado diz assim, Provérbios capítulo 13, no versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha como é forte isso. Vamos mais uma vez. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que, se você parar para conversar com ela ou com elas só vão falar de coisas ruins, de coisas negativas. Elas vão exaltar, engrandecer os problemas, as dificuldades. Ela só vai falar de passado. Ela só vai trazer assunto pesado, negativo. Ela só vai falar de coisas ruins. A tendência é que você saia daquela conversa carregado de energia negativa, carregado de má influência. Tem pessoas que, se você disser para elas que você vai fazer alguma coisa, um sonho, um projeto, uma meta, enfim, a pessoa imediatamente ela vai jogar cal, ela vai ser negativa, ela vai ser pessimista, ela tende a tentar te desacreditar, ela tende a tentar te desmotivar. Você deve ter cuidado com isso, muito cuidado com isso. É claro que nós não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, porque Ele é a própria verdade. Mas nós devemos buscar a verdade em Deus, a direção em Deus, a inspiração em Deus, por meio da palavra dEle. Em cima disso, nós vamos agir. Em cima disso, nós vamos tomar nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Se o que você está pretendendo fazer é bom, é da vontade de Deus, é do agrado de Deus, então vá na fé. O problema é que tem pessoas que na cabeça delas, as pessoas precisam acreditar para que ela faça. E você tem que entender o seguinte, as pessoas elas não vão acreditar para depois você fazer, não. Primeiro você terá que fazer, depois as pessoas elas vão acreditar. Principalmente, geralmente, os de perto. Família, amigos e etc. Ou melhor, que se dizem amigos. Porque amigo de verdade apoia o outro. Incentiva o outro. Né? Quando um amigo sabe que o outro vai inaugurar um negócio, ele faz de um tudo para poder ajudar aquele amigo, para poder auxiliar aquele amigo, né? Mas, infelizmente, há pessoas que elas não agem dessa forma e se dizem amigas. São pessoas que sempre têm um palpite, sempre têm um pitaco negativo para falar acerca de você, da sua ideia, do seu projeto, enfim. Tem pessoas que elas não vão acreditar em você para depois você fazer.
Na verdade, elas vão duvidar de você e você deve fazer mesmo elas duvidando, e depois que dá certo, elas vão aparecer. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que depois que um familiar dela estourou, né? Tipo assim, era primo de terceiro grau. Mas ela chegava e dizia assim: fulano de tal é meu primo. Fulano de tal é seu primo? É meu primo, mas é seu primo como assim? É o pai dele? É seu tio? Não, é primo meu assim de terceiro grau. Hã? Mas quando aquela pessoa estava começando, iniciando, muitos desacreditavam. Então, você tem que entender uma coisa. Você não tem que depender das pessoas acreditarem para que você faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Vai e faça. O texto sagrado é muito claro na sua orientação acerca de nós vigiarmos e prestarmos muita atenção acerca das pessoas com as quais nós andamos ou às quais nós damos ouvidos, porque senão, infelizmente, a gente pode ficar para trás. Essa que é a grande realidade. Quando nós ouvimos ao sábio, nós nos tornamos mais sábios ainda. Mas quando nós andamos com o tolo, infelizmente, a tendência é que a gente se perca. O tolo, ele sempre tem um mau conselho. Ele sempre tem uma orientação negativa. Ele sempre tem uma palavra de derrota para dar. Ele sempre tem uma palavra de fracasso para dar. Ele sempre tem uma palavra de dúvida para dar. Essa que é a grande realidade. Por exemplo, mulheres. Às vezes a mulher, ela se arrumou, né? Ela, eu ia usar o termo se periquitou, né? Mas é um termo chulo. Não, a mulher, ela tem uma outra palavra agora que me fugiu. Se produziu, essa é a palavra, né? Essa é a palavra. Se periquitou era antigamente, né? Era uma palavra chula. Então, a mulher, ela se produziu toda. E aí, ela vai sair com as amigas. Mas tem lá uma amiga dela que é tola, que é invejosa, zoiuda. Aí ela, e aí, meninas, o que vocês acharam e tal? Aquela amiga vai dar um pitaco. Aquela amiga vai falar alguma coisa para, de alguma forma, colocar ela para baixo, de alguma forma, tentar afetar a autoestima dela. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, cuidado com esse tipo de gente. Isso acontece também no meio dos homens. Às vezes você vai sair com seus amigos, poxa, você tá legal, você colocou uma roupa bacana, um perfume e tal, agitou ali o cabelo e tal, né? E você vai... Aí sempre tem um colega para fazer uma piadinha, uma gracinha, entendeu? Sempre tem isso. Então, nós não podemos fazer questão desse tipo de amizade, né? Poxa, a gente tem que chegar para os nossos amigos, para as pessoas que estão perto da gente e falar coisas boas. Coisas que vão elevar a moral, a estima das pessoas. Coisas assim que vão ajudar a pessoa, entendeu? É claro, se nós tivermos que falar algo também que vai ser bom para a pessoa e a gente tem esse espaço, a gente tem essa liberdade, então nós devemos falar. Mas eu vou te ensinar algo aqui. Se você realmente quiser falar algo para alguém no sentido de querer ajudar a essa pessoa,
Não fala com ela na frente de todo mundo, não. Porque, às vezes, você pode até estar falando algo ali que é correto ou que é bom. Mas se você falar na frente de todo mundo, você pode acabar constrangendo a pessoa. Entendeu? Quer dizer, envergonhando aquela pessoa. Às vezes o que você está falando ali é até o certo, é até correto, entendeu? Mas pelo fato de você estar falando na frente de outras pessoas, demonstra que você não queria ajudar ela, mas sim expor, ridicularizar aquela pessoa. Porque se você, se eu, se nós realmente quisermos ajudar alguém, a gente vai chamar a pessoa, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. De eu estar ali com alguns amigos ou alguns colegas e daqui a pouco eu perceber algo de ruim, né, no comportamento dele ou na aparência dele, né? E eu chamar ele assim de canto, deixa eu falar com você aqui um minutinho. Então, isso, aquilo, outro e tal, puxar um outro assunto, mas daqui a pouco chegar e falar assim, deixa eu dar um toque pra você aqui. Isso. Dá uma atenção nisso aí. Aí o que acontece? Aí a pessoa olhou, foi humilde, percebeu que eu não quis expor ela e a pessoa me agradeceu. Poxa, obrigado e tal. Entendeu? A pessoa me agradeceu. Se eu tivesse dito o que eu disse a ela em particular, mas tivesse dito na frente ali das outras pessoas, ela ia ficar chateada e ela ia pensar assim, não, ele não quis me ajudar, ele quis me expor. E, infelizmente, há pessoas que elas agem dessa forma, sabia? Às vezes ela vê ali um erro, um defeito, né, da parte de outra pessoa e ela só quer falar na frente de outras pessoas. Um exemplo, às vezes ela viu ali um erro, uma falha da outra pessoa, né? Às vezes na roupa, no comportamento, em alguma coisa ali da pessoa. E tava as duas sozinhas, né? Só estavam elas ali, né? Aí o que acontece? A pessoa não falou nada para aquela outra. Daqui a pouco, quando chega mais 3, 4 pessoas, ela vai e fala. Ela fala, mas a intenção dela era o quê? Era ajudar a expor, ridicularizar? Qual era a intenção dela? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos que vigiar muito com isso, né? Você pode até falar a coisa certa, né? Você pode até realmente estar vendo algo ali que a pessoa está deixando passar desapercebida e que você quer ajudar ela. Mas você tem que ajudar da forma correta. Porque às vezes acontece da pessoa atrapalhar a outra pessoa, pensando que está ajudando a outra pessoa, né? Então, nós queremos andar com pessoas sábias, mas nós também temos que ser sábios. Nós também temos que ser sábios. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, pense 2 vezes antes de falar. Você já ouviu esse ditado? Pense 2 vezes antes de falar. Você sabe por que nós devemos pensar 2 vezes antes de falar? Porque primeiro a gente pensa em falar, mas segundo a gente pensa na consequência de falar o que nós estamos pensando em falar. Porque se nós simplesmente falarmos tudo o que pensamos, infelizmente a gente acaba se comprometendo e se colocando em uma situação realmente difícil. Então, pense no que você vai falar ou fazer, mas pense também na consequência de falar e fazer, ou fazer, melhor dizendo, o que você está pensando em fazer. Porque às vezes vem assim um pensamento rápido, vem aquele pensamento assim que é impulsivo. E se você agir de acordo com esse pensamento impulsivo, a tendência é você colocar os pés pelas mãos.
né? Então, pensa um pouquinho. Pensa, né? Às vezes você não precisa pensar um pouquinho só não. Às vezes você tem que pensar muito mesmo. Quantas pessoas não estão nos presídios, encarceradas, porque não pensaram duas vezes? Quantas pessoas não fizeram uma loucura por não pensarem duas vezes? E é nessa hora que se faz importante a gente ter pessoas sábias ao nosso lado, sabia? Porque pessoas sábias, né, elas não vão falar para alimentar a nossa emoção, o nosso sentimento. Elas vão falar para alimentar a nossa razão. Elas vão nos chamar à razão. Elas vão nos conscientizar. Principalmente em momentos assim, eufóricos, em momentos em que nós estaremos à flor da pele, né? Em que nós estaremos emotivo. Então, se faz necessário termos ao nosso lado ali pessoas sábias que vão chegar e vão dizer assim: calma, fulano, deixa eu falar com você aqui. Só nós dois aqui, faça o favor aqui. Eu e você aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Não faz nada agora não. Entendeu? Eu sei que você tá na sua razão. Eu sei que você tem os seus motivos. Eu sei que isso não se faz. Eu sei que o que fizeram com você, a forma como agiram com você, a forma como lhe trataram, não foi a forma correta. Eu sei que você foi injustiçado. Entendeu? Eu não tiro a sua razão, não. Mas acontece o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Isso aí não vai valer a pena, não. Não vai valer a pena. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que tem um futuro pela frente. Você vai conseguir vencer, superar isso. Coisas melhores estão por vir na sua vida. Não toma nenhuma atitude agora, não. Sabe por quê? Porque se você tomar alguma atitude da forma como você está, você vai se arrepender lá na frente. Só que acontece o seguinte, você vai até se arrepender, mas você não vai ter como voltar atrás. Porque aí, infelizmente, já foi feito. Você entendeu? Então para um pouco, né? Respira. Guarda o seu coração. Ora a Deus. Outra coisa. Você não está sozinho não, rapaz. Você não está sozinho. Conta comigo. Saiba que aqui você tem um amigo, alguém que quer seu bem. Entendeu? Então, pensa bem nisso. Se você precisar falar, conversar com alguém, conta comigo aqui. Entendeu? Conta comigo, me ligue, me mande uma mensagem. Eu vou te responder. Mas não toma nenhuma atitude precipitada agora, não. Acalma o seu coração, rapaz. Entendeu? Acalma o seu coração. Olha que coisa assim fantástica, maravilhosa. Quer dizer, quando a gente é cercado por pessoas sábias, quando a gente é cercado pelos tolos, oh meu Deus, os tolos só vão dar conselhos ruins. Não é isso mesmo, rapaz. Você tem que fazer, você tem que acontecer. Que nada, rapaz. Eu também não ia aceitar isso, não. Eu também ia fazer isso, eu também ia fazer aquilo. Ah, se fosse comigo eu já tinha feito isso, eu já tinha feito aquilo. Se fosse comigo eu ia fazer assim, eu ia fazer assado. Ô, meu amigo, ali é o diabo. Se tem alguém falando isso pra você, se tem alguém agindo assim com você, saiba, essa pessoa aí, ela tá sendo usada pelo diabo. Ela quer que você haja na emoção, no impulso, no oba-oba, no calor do momento, sem pensar duas vezes, sem medir as consequências. Pare, pense. Calma.
Calma. A Bíblia diz que o homem que tem muitos conselheiros, ele é feliz, sabia? Ele é feliz, então o que acontece? Busque um conselho de uma pessoa assim, madura, experiente. Busque o conselho de alguém de Deus, alguém que vai te orientar à luz da Bíblia. Quando eu vou atender alguém, eu vou orientar alguém, eu não oriento segundo a minha vontade, segundo o meu querer, porque eu estou como pastor, então eu tenho uma responsabilidade. Se eu estou como pastor, eu não me represento, eu represento Cristo. A palavra que eu tenho que dar ali não é a minha, é a palavra de Cristo, porque a palavra do homem, ela pode falhar, mas a de Deus não. Não à toa o texto sagrado diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, quando eu estou atendendo alguém, eu procuro orientar a pessoa à luz da Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é real, ela é viva, ela é verdadeira e ela é fiel. E ela vai se cumprir. Então, de repente, você está aí cercado de tolos, de gente negativa, de gente pessimista, de gente que, quando vai falar alguma coisa com você, fala na frente de todo mundo, né, expondo você, ridicularizando você, constrangendo você, né? Tem gente que ela é tola, ela é sem noção, né? Ela não tem sabedoria, né? Mas tem pessoas que elas são perversas. Tem pessoas que elas fazem de forma premeditada. Elas não agiram por ignorância. Elas agiram por malícia. Ela sabia que iria te expor, que iria te... Eu já vi pessoas assim. Eu já convivi com pessoas assim. Entendeu? Eu já tive pessoas assim. Pessoas que poderiam ter falado comigo em particular, poderiam ter me chamado à parte para poder me orientar, para poder me exortar, para poder ali me corrigir, mas preferiram fazer na frente de outras pessoas, porque a intenção não era me ajudar, a intenção era me expor e mostrar algum tipo de superioridade. Eu já convivi com pessoas assim, mas eu também já convivi com pessoas sábias. Eu me lembro de uma pessoa que, certa feita, essa pessoa ela me chamou à parte, né, e conversou comigo, me ensinou, me orientou, né. Eu ali na minha juventude, solteirinho, na flor da idade, né, a pessoa foi lá e mostrou respeito, mostrou empatia, mostrou consideração. A pessoa ela mostrou que ela queria me ajudar. Eu vi no comportamento daquela pessoa quando ela me chamou à parte, sentou comigo, conversou. Eu vi ali a boa intenção daquela pessoa. Falei, não, essa pessoa aqui, ela quer me ajudar. Ela não quer me expor, ela não quer me ridicularizar. Ela quer me ajudar. Eu vi Deus através daquela pessoa. E o tempo passou e até hoje eu nunca esqueci disso. E claro que eu também aprendi com isso, né? Eu aprendi com isso. Então todos nós queremos andar com pessoas sábias. Todos nós. Eu quero, você quer, todos nós. Mas nós também temos que ser as pessoas sábias, para que as pessoas também tenham prazer em vir até nós e a conversar com a gente, né? Para que a gente possa, de alguma forma, dar a elas uma boa palavra. E a boa palavra é a palavra de Deus, é a palavra do Todo-Poderoso. Então, se afaste dos tolos, se afaste dos tolos, mas ande com os sábios.
torne-se sábio e gere outros sábios. Tá certo? Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Senhor único, suficiente Salvador, nós nos colocamos diante da Tua presença gloriosa, poderosa, santa e perfeita. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Porque nós, ó Deus, nós não queremos andar com os tolos, mas nós também não queremos ser os tolos. Aquele que sempre tem uma palavra de derrota, de fracasso, pessimista, derrotista, para dar para alguém. Aquele que quando vai disciplinar, exortar ou chamar a atenção de alguém, sempre o faz em público, na frente dos outros, com o intuito de expor, de constranger a outra pessoa. Não é assim que nós queremos agir, Senhor. Nós não queremos agir, meu Pai, como o tolo que age no impulso, na emoção, sem pensar duas vezes, que é escravo das suas emoções, dos seus sentimentos. Não é assim, Deus, que nós queremos agir. Nós queremos andar com os sábios, mas também queremos ser sábios. Queremos pensar duas vezes, queremos dominar a nós mesmos. Sim, Deus, porque não adianta nós falarmos de vencer o mundo se nós não nos dispormos a vencer nem a nós mesmos. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, levanta homens e mulheres sábios no nosso meio. E se porventura tem alguém que estava se aconselhando com o tolo, indo, infelizmente, segundo o conselho do tolo, que não mais, mas que essa pessoa busque no Senhor a sabedoria e haja de forma sábia, que ela ande com os sábios e que ela cresça, que ela desenvolva e que ela tenha sempre uma boa palavra em seu coração para compartilhar com seus familiares, com seus amigos. Deus, toma a tudo e a todos nas tuas santas mãos. Te bendizemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus.